Chefinho, eu tô com um dente aqui doendo. Tem como o chefinho me liberar pra eu ir lá no dentista? Tá bom. Não merece não, mas pode ir. Imagina se eu vou deixar funcionário meu aqui doente. Pode ir. Tá bom, chefinho. Pode deixar que eu já trago o atestado.